Olá, bom dia a todos. Tá saindo som para lá? O pessoal aí de casa está ouvindo ou não? Estou ouvindo, Ricardo. Está me Tá ouvindo? bom, Sim, sim, estamos ouvindo. ok. Ótimo. Então hoje teremos conosco a Cláudia, fazendo a drachá sobre Parashá Bo. Eu estou aqui fazendo as contas, fazendo as vezes de Vitor, de André, de outras pessoas que já conduziram aqui, organizaram o estudo. Então, vou pedir à Cláudia para fazer seu estudo, seus comentários, para a gente poder ouvir e depois conversar um pouquinho a respeito. Cláudia, por favor. Oi, bom dia, boker tov a todos, diretamente de Brasília. Espero que estão ouvindo bem o som. Tá. Bom, eu escrevi esse comentário, esse estudo também foi colocado na Ari News, mas de qualquer forma eu vou ler para todos. Então, Boa significa vem, o nome do estudo é Diálogos para a Liberdade, Autodeterminação do Povo de Israel. Eu começo com um breve resumo da Paraxá. A Paraxá de Bo detalha as últimas 3 pragas e a instituição e ritualização de Pêssar, tanto no próprio momento de Êxodo, quanto na celebração das gerações. E para que se possas contar aos ouvidos de teu filho e do filho do teu filho. Êxodo 10, 2. Deus então envia as últimas 3 pragas, e após a morte dos primogênitos, o faraó ordena que os israelitas partam. Os tempos de exílio chegaram ao fim, são novos tempos. Os israelitas iniciam sua jornada rumo à liberdade. Bem, Bo é o nome da Paraxá, o que significa vem ao faraó. Então, além do nome, é um chamado. Deus nunca nos afasta dele, sempre nos exige aproximação, especialmente quando nos envia para um desafio. É preciso aproximar-se de Deus para poder ir para onde se é enviado. Ao enviar Moisés e Arão para virem com ele ao faraó, aí conhecemos os diálogos de negociação entre os homens, pois as pragas foram enviadas por Deus. Aí eu vou aproveitar o comentário do Ricardo semana passada e nomear, então, o Deus interventor. Então, as pragas foram enviadas por Deus interventor. Tínhamos que ver para crer. Conhecemos os sinais de força que provaram a verdade sobre o desafio que o povo de Israel seria enviado a conquistar, sua própria liberdade, deixando para trás 430 anos de um padrão imposto, preditivo e estabelecido, a inércia da escravidão. Começamos a aprender que a vida é sobre escolher quais riscos correr pela liberdade, saber priorizar para empreender os novos caminhos necessários. O povo de Israel foi lançado para sair do Egito e correr os riscos da travessia. Havia uma promessa, mas a garantia da promessa era a decisão da própria saída do Egito e aceitar a travessia. A promessa não seria dada, mas conquistada com ele. Começou a etapa empreendedora, crer para ver. Você está arrumando as malas para um lugar que nenhum de nós visitou, um lugar que precisa ser acreditado para ser visto. Esse é o trecho de uma canção do U2, Walk In. E acho que a arte nos ajuda a nos reconhecer e pensar nossas emoções, né? As músicas cantam essas emoções e essa parte descreve a experiência de abandonar o que se é conhecido para abraçar um novo sonho, uma nova esperança. Vivenciar o entusiasmo da inspiração divina, que é um estado íntimo e intransferível. A sensação de retornar para onde nunca se viveu. E essa sensação de retorno para onde se nunca viveu é como se tivesse vivido. Hein? É realmente uma sensação indescritível. É necessário um processo para se libertar, um amadurecimento para o livre-arbítrio. A liberdade existe responsabilidade pelas escolhas. Nesse estágio, sempre seremos mestres do nosso destino. O caminho se torna perfeito com as suas imperfeições. A entrega para os desafios da travessia aprofundou o relacionamento entre Deus e o povo. Essa profundidade é construída até os dias de hoje. A instituição de Pêssar ensina e educa, de geração em geração, que o povo judeu precisa apenas manter-se
em prontidão e à disposição. Moisés repetiu novamente o mandamento de Deus aos israelitas. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos desse dia, em que saíste do Egito, da casa de servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Êxodos 3, 13, 13. Então, essa é a oferta, né, de Pêssar que eu acho importante essa celebração, até para que a gente nos lembremos desse dia como uma aliança eterna entre Deus e o povo, e realmente nos reforce a promessa de prontidão e disposição. Eu li uma vez que o conceito sobre eu li uma vez um conceito sobre liberdade, que liberdade não é apenas fazer o que se quer, mas é sobretudo não aceitar fazer o que nos é imposto. Muitas vezes o que nos é imposto vem de uma questão cultural, vem de uma questão de, enfim, do que se vive. Mas não aceitar fazer o que nos é imposto exige saber colocar limites e discernimento para um diálogo de negociação. E aqui eu diferencio a pergunta bem feita, quando a gente começa um diálogo, de uma forma a partir da ação. Diferencio da revolta imatura e adolescente de se fechar, não agir ou apenas agir violentamente. Então, acho isso importante. A única alternativa para a guerra é a paz. A única alternativa para a paz é a negociação. É uma frase de Golda Meir. E negociar não é desistir, é manter relacionamento. É ter um balanço entre humildade e se posicionar. De Henry Kissinger. Foi de um texto, foi publicado agora, sobre estado íntimo do que significa negociar. E eu achei importante, porque é sobretudo manter o relacionamento. Não fazer o que não é imposto é poder escolher. É escolher com discernimento e o caminho para a autodeterminação, para a liberdade com responsabilidade. Hoje, assim como os israelitas, a gente está enfrentando a guerra e o antissemitismo, cuja existência é tão longínqua quanto o próprio judaísmo. Novamente, com o desafio de estabelecer, de forma responsável, as novas diretrizes políticas e defender a nossa autodeterminação. Se no início foram as pragas de Deus, agora nós temos a força de defesa para intervir sobre nós, para nós. Apesar de vivermos tempos de incríveis avanços tecnológicos, a rara criatividade sobre os valores éticos que tornam os seres humanos ainda limita a acusar opressores aqueles que se recusam a ser oprimidos. Recusamos-nos absolutamente a ser um povo no mundo, o único povo no mundo que concorda em ter o seu destino decidido por outros. Golda Meir também. A justiça social e a ambição de transformar o mundo num lugar melhor para todos são valores judaicos, e esses valores nos tornou um povo empreendedor, que persevera nos desafios, e que não foi por acaso que em 75 anos construímos um Estado forte e nos tornamos a nação empreendedora Startup Nation. Agora é de novo um novo desafio. De novo um novo desafio. São tempos de lutar para manter vivo o que foi construído, que seja uma oportunidade para a união entre nós, o povo judeu, e cooperação entre todos os povos. Ein Israel Heim. Esse estudo. Alô? Ricardo, teu microfone está desligado. Não é o microfone, é o da transmissão, o Richard. É o da transmissão. Não, Ricardo, ainda não estamos escutando, Ricardo. Não estamos. O Richard tem que abrir o microfone. Abriu agora. Agora foi? Falar. Agora foi. Foi. Ótimo. Valeu, obrigado. Bom, antes de mais nada, obrigado, Cláudia, pelo estudo. Que eu ia complementar o que você falou, né? O processo de saída, né? A transformação na liberdade, apesar de ter sido conduzida por Deus, teve uma intervenção importante
uma participação importante do povo, né, no que você mencionou do sacrifício, que depois a gente comemora, relembra na noite do Seder. Era uma atividade que as pessoas precisavam se engajar para poder participar do processo de libertação. Então, o processo de libertação, ele exige que exista essa participação de cada um, que cada um se envolva, ainda que houvesse uma inspiração, uma condução divina. Muito bem, queria abrir aqui para que as pessoas pudessem falar, comentar, perguntar, tanto o pessoal daqui como o pessoal de casa. Oi, pessoal. Oi, pessoal, meu nome é Álvaro. Vocês devem estar me vendo pela primeira vez hoje, alguns, outros não. Eu tive a oportunidade de estudar Paraxá essa semana e eu tenho alguns insights para dividir com todos. Voltando um pouquinho para Shemot, a primeira mitzvah dada aos judeus, como nação, foi determinar e santificar o dia que será Rodesh Kodesh, o primeiro dia de cada mês. Essa foi a primeira mitzvah, criando assim o calendário judaico. Esse comando está nas palavras do versículo citado acima, que é Bereshit 1:1. As palavras também podem ser traduzidas como esta renovação, significando que Deus mostrou a Moisés a luz crescente e disse, quando a luz renovar, será Rosh Kodesh para você. Mas o que realmente me tocou nessa paraxá foi que ela vem de encontro ao nosso, talvez o mais primitivo de nossos sentimentos, que é o medo. O medo, em algum momento, alguma oportunidade, de alguma forma, ou em alguma dimensão, ele já se manifestou em nossa vida, né? Agora, como comunidade, o povo judeu do mundo inteiro está individualmente e coletivamente experimentando uma vez mais o medo. E a gente, no início da Paraxá Bo, tem Deus dizendo a Moisés, venha ao faraó. Porque Moisés tinha experimentado, isso está no Zohar, Moisés tinha experimentado todos os níveis de manifestação do faraó, mas ele sabia que existia um nível mais profundo e mais escuro, e ele tinha medo de ir a esse nível sozinho. E quando Deus diz, vem ao faraó, ele está dizendo, eu vou contigo. Então, cada um de nós, enquanto comunidade, enquanto indivíduos, temos essa etapa a vencer. A etapa de sabermos que não estamos nunca sozinhos. Nunca. Nem quando estamos em casa sozinhos, ou etc e tal, como eu, que moro sozinho. Com relação a isso, queria só fechar dizendo que esse medo se originou em tempos imemoriais, ou seja, onde não havia nem tempo, por ocasião do Tzimtzum. Quando houve o Tzimtzum, todas as nossas milhares e centenas de milhares de faíscas foram lançadas num universo escuro. E nós tivemos essa percepção de solidão, que permanece e remanesce em nós até hoje. Não é? Mas quando Deus diz, venha comigo, ele quer dizer que, até mesmo no Tzimtzum, apesar de Deus não estar nesse universo, e estar nesse universo ao mesmo tempo, apesar da nossa alma estar aqui, mas uma porção dela, além de Nefesh, ainda está em Gan Eden, o Éden, nós não estamos sozinhos. E essa é uma convocação a que nós nos façamos companhia, nos ajudemos a botar o tzitzit, as pessoas que não sabem ainda, como eu, e nos ajudemos em outras coisas mais, nas mais pequenas que sejam. Muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Espero ter agregado alguma coisa.
Obrigado, Álvaro. Bom, Tzimtzum, que ele comentou aqui, para quem não está lembrado, Tzimtzum é o processo de encolhimento de Deus, né? Que Deus se recolhe para poder para que o mundo possa existir, né? Então é esse processo, é desse processo que ele está comentando. Quem mais gostaria de falar alguma coisa sobre o Paraxá de Bo? Que é uma Paraxá super rica, né? Uma Paraxá tem a complementação das pragas, você tem a saída para o Egito, você tem todo esse processo de se arrumar para a saída, né? A saída, de certa forma, apressada, né? Que nos legou a Matzá como lembrança. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Germano, quer comentar alguma coisa? Não? Janete? Eu não lembro mais o que é dessa paraxá, o que é da próxima. Eu estou meio desatualizada. Mas aí não dá para comentar quando a gente não... O pessoal hoje está muito, muito quieto. Estou achando que é por minha causa. Espero que não seja. Ou por minha. Pois é, também pode. Ou porque ou foi muito bom, dizem que quando não tem comentário, foi muito ruim, das duas uma. De forma alguma. Eu não estou escutando. É o problema assim da idade, talvez. Então, talvez difícil para todo mundo, que está um pouco... Está difícil por causa do ar-condicionado e o eco que faz aqui um pouco, talvez esteja difícil de entender. Esse é o meu comentário do dia. Oi, Cláudia. Oi. Não, só para parabenizar, eu tinha lido o texto antes, e achei até que você ia estar aqui pessoalmente. Então, para falar que eu gostei muito, que seu texto foi muito bem escrito. Não é só um comentário mesmo, tá? Obrigada. Infelizmente, estou com coração apenas. Estou aqui em Brasília, mas com coração aí. Cláudia, você é do Rio e foi para Brasília, ou você era de Brasília, veio para o Rio um tempo e voltou para Brasília? Eu sou de São Paulo, fui para o Rio e agora estou em Brasília. Muitas travessias. Não, estou perguntando isso porque você comentou sobre o medo de migrar para o desconhecido, que é uma travessia que você, pelo visto, já fez algumas vezes, né? Exatamente. Ter saído do Rio de Janeiro, especialmente vindo para Brasília, foi uma delas, assim, mas assim, eu acho que, na verdade, essa paraxá, infelizmente, no momento de guerra, ela se torna um pouco mais precisa e como o Álvaro falou, o medo a gente tem, mas a coragem a gente precisa escolher, como você também, e se engajar nela, né? Então, a paraxá é esse chamado, assim eu vejo, né, da gente se lembrar em Pêssego que a gente reforça, mas também tem a lua nova, que todo mês tem, que também ainda aparece em boa. Essa parte eu realmente acho que é importante lembrar que também é uma ligação mensal e que está sendo exigido da gente esses tempos muita coragem, muita predisposição, prontidão para a gente manter nossa autodeterminação e responder a algumas vezes que 2 mais 2 é 4, porque a gente nos colocam de uma maneira... Eu acho que, na realidade, essa questão que eu escrevo, assim, né, especialmente essa briga de opressores e oprimidos, que foi o que a gente conversou a semana passada, é muito, muito rasa essa conversa, né? Então, quem não aceita ser oprimido se torna opressor, né? Então, é muito triste esse limite da narrativa que nos é imposto, né? E que a gente está com bastante determinação e união, espero, conseguindo criar uma narrativa e com negociação. Está precisando de muita negociação, espírito vivo, espírito na fé, mas
a gente vai se manter vivo. Então, eu acho que esse também é uma paraxá de esperança e renovação. Só o Germano quer fazer um comentário aqui, vou passar a bola para ele. Espera aí. Bom, Cláudia, eu realmente hoje eu vou tocar num ponto que é difícil. Você terminou a sua fala, que seja uma oportunidade para a união entre nós judeus e cooperação entre os povos. Quão distante estamos dessa situação hoje? E eu preferi, então, ficar nessa paraxá, na questão de humildade de Moisés. A narração do Êxodo, desde a primeira Agadá, consiste na narração de Moisés a seus filhos. Sendo Moisés um homem modesto, ele se omitiu na descrição da epopeia. No primeiro formato da Agadá, ela não tinha nada sobre Moisés e continuaram através dos anos preservando a estrutura original. O Talmud considera a humildade a mais importante característica do caráter. Quando lemos a Agadá e verificamos a impressionante ausência de qualquer referência a Moisés, devemos lembrar de como é importante ativar a importância da humildade. Humildade vem do latim humilitas, e é a virtude que consiste em conhecer suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas, nem mostrar ser superiores a elas. A humildade é considerada pela maioria das pessoas como a virtude que dá o sentimento exato do nosso bom senso ao avaliarmos em relação às outras pessoas. Você me desculpe fugir um pouco do nosso tema, mas a distância que estamos hoje de uma paz no mundo me levou a pensar mais na humildade. Obrigado, Germano. Outros comentários? Lorena, passou. Dilton. Germano, e só a complementação do que você falou, justamente a questão que a gente, inclusive, esse estar distante, inclusive dessa paz, justamente tem a ver com a questão da humildade, e há uma complementação, a questão do perdão, né? Quer dizer, o perdão quer dizer o perdoar o outro, o perdoar o próximo. E só fazendo um paralelo aqui assim, alguns meses antes da guerra, antes do 7 de outubro, o povo judeu estava dividido, o povo judeu estava brigando entre si, e briga por causa de briga política, e justamente isso fragilizou. E foi quando o inimigo disso atacou. Quer dizer, justamente o inimigo disso pegou a nossa fragilidade para poder nos atacar. Quer dizer, se a gente, alguns meses antes, não tivesse essa divisão, será que teria acontecido o atentado do dia 7 de outubro? Então, quer dizer, justamente isso, quer dizer, o perdoar o outro. Então, justamente, voltando à questão da guerra, antes de vir a paz, tem que vir um perdão. Eu acho que está na hora de cada um se perdoar, cada um reconhecer o outro e cada um estender a mão para o outro. E aí você estendendo a mão para o outro, aí sim você vai ter a paz, porque você vai ter a paz interior. E tendo a paz interior, você vai ter a paz coletiva. É isso. Ok, acho que o Charles só isso. Charles, por favor. Oi, bom dia para todos. Eu estou me ouvindo também, né? Eu só quero discordar do que foi dito aí. Obrigado, Cláudia, pelo estudo e por ter trazido temas que estão acomodados na atualidade. Eu não gostaria que a vítima fosse feita de culpada, com circunstância nenhuma. Independente do que acontecia dentro do Estado Democrático de Israel, não podemos afirmar que o que cometeu aquele grupo terrorista foi causado ou foi uma consequência do que acontecia em Israel. A vítima nunca é culpada. As pessoas que foram sequestradas, mortas, mutiladas, não são culpadas por nada do que lhes aconteceu. São coisas distintas e não podemos levar para esse lado. Porque senão a gente justifica o que eles fizeram
e o que eles fizeram não tem justificativa. É só o que eu queria dizer. Obrigado, Charles. Concordo com você também. Acho que é bastante delicado. Cláudia, quer falar, por favor? Vou começar de trás para frente. Então, concordo com o que o Charles falou, quando eu escrevo essa questão de união entre nós, judeus, não é uma crítica ao que está acontecendo, é apenas tentar a oportunidade de a gente se manter lembrado que nos mantém unidos, né? Então, acho que é isso. Quando o Germano fala de humildade, eu acho que são coisas complementares. Reconhecemos o desafio da construção de cooperação entre os povos. Ricardo, ter vindo para Brasília, conhecer isso na prática, essa parte política é extremamente complexa, tem que ter muita disposição interna para essa articulação. Preciso nem dizer, não vou comentar os comentários políticos, porque eu acho que não vale a pena, mas esse estado interno é importante. E eu concordo com o Germano, no sentido que a humildade, é um caminho, é um valor que a gente tem que guardar para não se perder, né? E, de novo, eu acho que humildade não significa não lutar, não buscar e não dar limite, mas é um estado de reconhecimento que existe a gente, existe o outro, e não querer o tempo inteiro, como ele colocou, né? Querer sempre aparecer, esse estado de palanque, de bravata, é um estado que a gente também precisa todo dia escolher e pensar sobre isso. Então, eu concordo, eu acho que a humildade agrega, é um valor importante. Nessa frase do Henry, ele até fala sobre isso, né? Que negociar não é desistir, é manter relacionamento e é entender o balanço de humildade e se posicionar. Não que posicionar não se perder a humildade, mas se posicionar com humildade, eu acho que é um aprendizado que a gente tem que ter todo dia. Então, eu concordo, Germano, com a sua colocação, eu acho que humildade é, sim, um valor que a gente tem que guardar. É isso o comentário. Um pequeno comentário, assim, tentar fazer o equilíbrio entre a culpa e a não culpa. Enquanto a gente pode fazer a nossa autocrítica sobre isso que o meu amigo aí falou. Hein? O Editon, eu fico esquecido, daqui a pouco eu esqueci o meu nome. O que o Editon falou não é necessariamente a interpretação que o Charles deu de a gente se sentir culpado ou que a gente tornar a vítima culpada. A gente pode fazer a nossa autocrítica do que aconteceu antes do 7 de outubro, o que acontecia ultimamente em Israel de desentendimento, e que isso pode ter levado a uma desatenção a coisas mais importantes e mais imediatas, e, ao mesmo tempo, nós não sermos culpados do que aconteceu em 7 de outubro. Acho que existe aí a gente tem que equilibrar isso, né? Nem se sentir culpado, mas ter um senso de autocrítica no que, digamos, não ajudou ao que aconteceu. Só isso. Assim como também a questão da humildade, talvez é difícil entre nós, porque devido, talvez, às características de como nós somos inseridos no mundo e como nós fisicamente não somos fortes, como judeus em geral, apesar do Estado de Israel ser um Estado forte, mas nós sermos muito
a gente leva a surra de todos os lados, críticas. Então, o cultivo da humildade no judaísmo, na verdade, não é uma característica nossa, de jeito nenhum, nem coletivamente, nem individualmente. Inclusive, quando a gente estuda os rabinos, mesmo os grandes rabinos, ou rabinos aí que ensinam e procuram nos ensinar, e nós falando, nós também colocando nossas coisas, nem sempre nós cultivamos a humildade. O que o Germano falou aí seria bonito, mas eu acho que não seria, não é. É uma coisa para a qual a gente talvez tenha que prestar mais atenção, porque humildes nós não somos. Janete, deixa eu lhe dizer, você falou da nossa condição física como idoso ou idosa. A sua dificuldade de audição, talvez a minha seja maior ainda. E aí eu fico prestando atenção no rosto, na expressão labial, para ver se consegue melhorar um pouquinho. E o esforço que eu faço é porque eu prezo muito esse nosso ambiente e o estudo da nossa Torá. E realmente uma vez o Rabino Marguri estava aqui do meu lado e eu não me senti nem à vontade de colocar a minha ideia dentro da proporção do que o Rabino já tem de estrutura e pensamento, e as pequenas coisas que semana em semana eu vou tentando entender, eu vou dizer, essa nossa aproximação à Torá, o que ela nos diz. O que me chamou a atenção de humildade é que hoje a situação em Israel ela é extremamente complexa. Eu não tenho condição nenhuma de poder entender aquele ato terrorista que aconteceu de nenhuma espécie. Não consigo entender como é que eu posso ter diálogo com alguém que faz aquilo. Já começa por aí. Então, por outro lado, também acho que destruir o Hamas é uma ideia impossível. Ela vai continuar existindo. Como é que eu posso refletir sobre isso? Hoje a imprensa já começa a levantar aquelas questões mais delicadas. Netanyahu, na realidade, tinha um pensamento de realmente expansão em toda a Cisjordânia. É verdade. Bom, e daí? A guerra se alastra. É impossível se pensar nisto. Então, aí, por isso que eu vim a humildade na capacidade de poder ficar recolhido ao meu canto e eu não consigo, na realidade, refletir o momento atual. Obrigado, Germano. Carla, por favor. Bom, a primeira coisa é eu não tenho palavras para expressar e indignação para expressar o quão absurdo eu acho a justificativa, qualquer justificativa de ação do povo judeu ou dos israelenses, seja em questões de divisão política ou o que seja. Nada justifica o que aconteceu. É como se a gente quisesse, eu já ouvi isso, pessoas querendo justificar a Shoah. Os judeus estavam que é a palavra, se assimilando. Deus mandou a Shoah como um castigo. Não. Nenhuma. Nunca, eu acho, especialmente, a palavra é ofensivo. Desculpa, o microfone não é. Eu acho ofensivo. Israel
como um país, tem o direito de ter suas questões políticas, como qualquer lugar no mundo. Agora, por isso a gente foi punido com um massacre? Não, jamais. E se tem uma coisa, assim, na minha humilde opinião, essa guerra era uma questão de tempo. Porque todo verão, a gente já sabe, começou o verão em Israel, o que começa? Pode não chover água, mas chove míssil. Já falei muitas vezes que eu passei 2 guerras em Israel, as 2 com o Tomer já. O Tomer tinha 2 meses. E na verdade, eu queria só botar esse ponto para mim, que é, não, nunca, não existe, Deus não pune o povo assim, que isso? Não existe? Não e não. E eu, apesar de nunca discordar do Germano, eu vou discordar em esperança. Então, não é bem discordar. Eu espero, e é minha esperança, e eu realmente acho que pode acontecer, Germano. E, pessoal, eu espero que sim, a gente consiga destruir o Hamas, porque eles nos deram, dessa vez, diferente de em outras guerras que a gente teve, o que eles fizeram foi tão abominável que nos deu, dessa vez, não é a justificativa, mas nos deu direito, pode ser a palavra, mas mudou o jogo na hora da forma que o exército entrou em Gaza. Porque a comunidade internacional nunca vai estar do lado de Israel, e vamos nos acostumar com isso, gente. A comunidade internacional não nos deu 24 horas de direito de luto, quando 1.200 pessoas foram mortas de forma bárbara, no dia que era para ser o dia mais feliz, um dos dias mais felizes do calendário judaico. A gente não teve 24 horas. Então, esqueçam isso. E Israel está lá, agora julgamento na Corte de Haia e ONU, e como humildemente alguém que morou em Israel por bastante tempo, eu acho que os israelenses têm e devem, inclusive o governo de Israel, que, querido, a opinião da ONU, a opinião da Corte de Haia, vocês podem pegar a opinião de vocês e enfiar no bolso, para não dizer outra coisa. A barbárie que foi cometida deu para dentro da sociedade israelense legitimidade de fazer uma operação na magnitude que está sendo feita em Gaza, porque isso nunca tinha sido feito antes, e precisa. Essa é a hora de destruir o Hamas. Essa é a hora. E eu rezo mesmo por isso, Germano. Rezo que a gente consiga. E provavelmente no lugar do Hamas, como é a história do nosso povo, vai surgir outro, já existem outros, mas eu espero muito, e eu rezo muito, e eu tenho esperança, sim, que a gente consiga acabar. Se não 100%, deixar eles sem o poder que eles têm hoje. Porque eles estão, o exército, além de estar dentro de Gaza, fazendo o que tem que ser feito dentro de Gaza, mas também fazendo o que tem que ser feito fora de Gaza, com os líderes do Hamas que estão confortavelmente vivendo nas suas mansões multimilionárias em outros países. E Israel está indo atrás dessa gente também. E vou terminar, senão eu vou ficar falando aqui até amanhã, eu já cantei durante algumas horas, então eu vou terminar dizendo uma coisa. A gente conseguiu ir até a Argentina e caçar o Eichmann, que estava muito bem escondido. Uma organização, um país, um Estado, que tenha uma organização e a capacidade de caçar o Eichmann, tem a capacidade de acabar com o Hamas. E eu espero muito, eu tenho esperança nisso.
Ok, Carla. Charles gostaria de falar. Eu vou usar aqui a prerrogativa de estar organizando. O Charles vai falar, depois falo eu um pouquinho, depois eu vou pedir a Cláudia para fazer o encerramento, tá? Vamos lá, Charles. Eu não vou nem acrescentar muito. Estão me ouvindo? Que eu não estou me ouvindo aí no eco. Eu acredito sim, Janete. Oi, Janete. Sobre que esse evento, esse episódio, deve ter um lado de autocrítica, mas a relação entre o que ocorria em Israel e o que eles fizeram, ela não pode ser estabelecida. Porque o momento que ela é estabelecida, ela se transforma numa justificativa. E isso leva ao entendimento moral, isso dá moralidade ao atentado. E isso é um caminho que a gente não deve correr. A Carla trouxe a questão do Holocausto, que também é bem complexa, mas eu não acredito que o que quer que acontecesse dentro de Israel foi uma prerrogativa para esse evento. Ocasionalmente pode ter enfraquecido, e aí eu até vou abordar esse assunto daqui a 2 semanas, quem tiver a oportunidade no dia 8, que eu vou estar falando, mas a gente tem que ter muito cuidado quando associar essas duas coisas, porque isso leva a um julgamento moral, e o julgamento moral ele só pode acontecer internamente. Jeremias está aí para isso, todos os profetas que você gosta muito. Ele não pode ser dado a outros. Eu só acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando associar. Autocrítica, sim, mas justificar jamais, porque isso não tem justificativa. Nem eu entendo a operação militar em Israel, em Gaza, tudo isso eu entendo, mas aí também tem que ter um freio, porque senão a gente entra num círculo vicioso de que a gente não sai mais e a gente precisa sair dele. E eu acredito muito que o povo judeu é aquele que tem que ter a prerrogativa da mudança moral dentro de si para colocar o mundo em ordem. Então, somos nós que temos que anteceder as atitudes do outro. É mais ou menos por aí. É complexo de entender, mas é tudo muito quente, né? Obrigado, Ricardo. Valeu, Charles, obrigado. A Janete está pedindo... Ok, a Janete vai falar um segundinho, vou passar a palavra... Só um minutinho, deixa a Janete falar primeiro, e aí depois eu volto. Okay. Talvez tenham me entendido errado, porque exatamente eu quero dizer que uma coisa não se deve relacionar à outra como culpa, justificativa, tanto que eu até acho, vou deixar isso aqui claro, que Israel não precisava ter esperado isso acontecer para destruir o Hamas. Para tentar destruir o Hamas, Israel já podia ter feito muito antes. Eu tenho a impressão que uma coisa, o que o Hamas fez em Israel 7 de outubro, não devia ter acontecido. O que talvez a gente possa dizer é que, porque eles estavam dentro, internamente havia muita distensão, briga, desentendimento, não se estava prestando mais atenção para o Hamas. Compreende? Então, essas duas coisas, inclusive hoje, a gente escutar o tempo todo na televisão que Israel está destruindo o Hamas por causa daquelas 1.200 pessoas, ou por causa da barbaridade que foi, também Israel está se explicando demais. Não precisava o Hamas destruir 1.200 pessoas para ser um grupo que tem que ser destruído. É por aí, quer dizer, um pouco, digamos, chegamos à mesma coisa de uma maneira invertida do que discutir culpas.
É isso que eu queria colocar. Obrigado, Janete. Sim, o que eu quero externar é o que a senhora falou da primeira vez, a primeira vez e agora também. Com relação aos judeus, no mundo todo, sempre foi taxado de coisas que não são verdades. Ah, tá. Então, concordo plenamente com a primeira vez que a senhora falou, as coisas que a senhora externou aí. E a segunda vez, mais ainda. Porque a primeira vez, falando sobre os judeus, que no mundo todo ele é taxado de coisas que não é verdade. Não vou citar nenhuma delas, mas todos nós sabemos o que significa. E também o que ela falou, desculpe, Carla, o que a Carla falou, e também concordo plenamente o que você falou sobre nós. Então, aqui fica dito que perdoar ou é difícil, dependendo do que a pessoa seja atingida, como o ataque que foi feito, né? E o que Israel está revidando, né? Porque foi atacado. Então, também como foi dito, que nós, humanos, temos falhas. Então, se você é atacado por alguém, você vai se defender. E que é o que aconteceu, né? Fomos invadidos, né? Então tem que ter uma resposta. E o que estão se referindo é que os judeus não deviam atacar o Hamas, Israel não deveria revidar da forma como está sendo. E um comentário de uma pessoa no metrô, conversando com a minha outra filha, acusando que Israel não deveria fazer o que está fazendo pelo fato que o nazismo matou tantos judeus e que agora eles estão matando pessoas e crianças, né, adultos e crianças. Então, é uma pessoa que não entende, não sei o significado, por quê, se referindo a isso, né? Porque ela disse, o nazismo matou tantos judeus e por que agora eles estão matando? Não foi uma coisa voluntária, ele sofreu um ataque, né? E nós, humanos, somos imperfeitos em muitas coisas, e, sim, então, por isso, ele revidou, né? Ele não foi o primeiro a mandar o primeiro foguete, ele recebeu o primeiro. Então... Ok, obrigado. Desculpa, qual o seu nome? Concluo meu raciocínio. Qual é o seu nome? Meu nome é Neide. Neide, obrigado, Neide. Vou tentar ser o mais breve possível, porque estou bem impressionado aqui com o horário. Tem assunto, a gente podia ficar falando aqui o dia todo, certamente, tanto sobre a questão atual, como sobre questões passadas. Eu acho que, de uma forma geral, o judaísmo sempre procura apontar o caminho do meio, né? Ou seja, o judaísmo não é muito favorável a extremos. O extremismo é sempre, de alguma forma, condenado ou podado. E quando a gente fala, por exemplo, de humildade, a humildade ela não pode ser nunca justificativa para a omissão. Ela deve estar sempre subordinada ao momento e ao ambiente no qual a gente está procurando se estabelecer. Então, estou um pouco impactado nesse momento por Coelho, por Eclesiastes, porque eu venho trabalhando nisso, mas o que diz Coelho é que o sábio só se faz ouvir se ele falar de forma suave. Ou seja,
Ele só se faz ouvir se ele falar da forma adequada para aquele interlocutor ser capaz de ouvi-lo, né? Então, acho que talvez a humildade, o conceito de humildade precisa refletir essa situação. Um outro ponto também me parece bem relevante, que de forma procuro sintetizar o que foi falado aqui, a gente não pode jamais culpar a vítima, mas a gente não pode deixar de fazer uma reflexão quando que a vítima teve momentos que, de alguma forma, fragilizaram a sua situação. Então, isso, uma coisa não está diretamente relacionada à outra, mas é algo que é importante de ser feito, porque senão a gente não melhora nunca, a gente não se supera nunca, a gente não cresce nunca. Isso vale para qualquer situação. O Álvaro tinha me perguntado uma coisa que eu não quero deixar passar, ele tinha perguntado sobre a ligação entre os sinais de sangue na porta, na saída do Egito, e a mezuzá. A princípio, não há essa ligação direta, a mezuzá ela deriva do Shema, quando se diz, né, para colocar as leis nas suas portas, nos seus portais. Então, é um outro momento, né? A gente tem tanto os tefilin quanto a mezuzá como objetos litúrgicos derivados do Shemada, desse momento específico, né? Que vai ser mencionado bem mais adiante em Dvarim. E a função da mezuzá, de certa forma, é parecida ou tem uma correlação paralela com a função de tzitzit, né? A função de tzitzit, né, que se eu não me engano, é colocado, exposto, acho que em Bamidbar, em algum momento do livro Bamidbar, a função do tzitzit é fazer com que a gente lembre de que nós não devemos seguir os nossos impulsos, né? Ao olhar o tzitzit, a gente lembra, opa, preciso seguir as regras e não seguir os meus impulsos. Isso, em resumo, são as tzitzit. A mezuzá tem como função lembrar humildemente da nossa posição no mundo, ou seja, fazer com que ao entrar ou sair de casa, a gente sempre lembre do que é a nossa posição no mundo. Então, o mundo para fora e o mundo para dentro, por isso a gente coloca nas portas das nossas casas. E de forma alguma, a gente deveria relacionar a ideia, né, de que a mezuzá tem a ver com o sangue marcando a porta, se a gente fizer essa correlação, a mezuzá sendo um objeto de proteção da nossa casa. Não é essa a função da mezuzá de jeito algum. Nenhum objeto litúrgico tem alguma função que não seja nos lembrar ou nos motivar a algo. O objeto litúrgico por si só, ele não faz nada, ele não provoca nada, não atrai nada, enfim, ele não tem uma função por si só. É sempre uma função através de nós. Então, a Torá, a importância dela não está nela, mas na forma como a gente se relaciona com ela. Então, isso vale para a mezuzá também. A mezuzá não é um objeto de proteção, ele é um mecanismo de lembrança da nossa posição no mundo. Vou te pedir desculpa, porque senão eu não consigo acabar, e eu tenho uma reunião logo agora, 10 horas. Vou pedir para a Cláudia fazer o encerramento, e aí a gente segue aqui com o Birkat Hamazon. Para o encerramento, não sei nem por onde começo. Em relação às questões de porquê, seguinte, gente, havia encaminhamento de um acordo de paz com a Arábia Saudita. É esse o motivo do ataque. Por favor, vamos parar de falar do que estava acontecendo em Israel, assim, e querer achar que é a questão política. A questão política existe em qualquer país, mas fundamentalmente o que se estuda e que se sabe é que o maior motivador foi o acordo de Israel que se ia fazer com a Arábia Saudita. Então, eu acho que a gente tem que lembrar disso antes de qualquer coisa, e isso é um fato político. Em relação à parte da humildade, você colocou bastante, Ricardo, eu tinha notado aqui que eu concordo, humildade não é sobre não falar, ou seja, omissão, mas como a gente escuta e também como a gente fala, né? Então, é diferente de omissão. E eu não acho que a gente não seja humilde, eu acho que a gente não é diferente de nenhum ser humano nesse quesito como evolução de ser humano. Eu acho que a gente não, especificamente, os judeus. E eu acho que, especificamente, nós judeus, até inclusive esse estudo é um significado, um indicador de que a gente busca conversar a humildade. Então, não acho que somos mais ou menos, mas a gente definitivamente
talvez busque mais. E nas leituras da Torá, lembrar, e como você falou, as questões de significados litúrgicos são sempre de lembrança. Você comentou da crítica, eu acho que a autocrítica é sempre importante, e não necessariamente do que acontece com a vítima, né? Vou pegar uma pessoa, uma mulher que pode ser estuprada, e ela pode fazer autocrítica do que ela fez. Não. A autocrítica pode ser como é que a sociedade permitiu aquilo, né? Então, existem algumas críticas, não necessariamente a vítima tem que fazer uma autocrítica do que ela fez de errado para ter acontecido aquilo. Mas eu acho que a sociedade, como criticar-se e observar do que foi permitido para que aquilo acontecesse, né? Porque senão é o tempo inteiro, o que eu fiz para ter errado, a minha... Não. Tem vezes que você não fez absolutamente nada e você simplesmente foi atacado, ponto. E como a sociedade permitiu aquele ataque, né? E eu acho que a sociedade internacional permite muito esse ataque. Permitiu muito, e por que talvez a gente não tenha atacado antes o Hamas? É porque a sociedade internacional não permite que a gente ataque o Hamas quando está escrito no fundamento dele que ele quer matar a gente, né? E isso ainda tem que ficar sendo explicado o tempo inteiro quando ele mesmo se explica, né? Então, nesse aspecto que a autocrítica não é só sempre sobre a vítima, mas eu acho que hoje em dia, eu espero que seja uma oportunidade de cooperação entre os povos, talvez um objetivo longínquo, mas que os povos se autocritiquem e principalmente esse antissemitismo estrutural que a gente vive, e que, desculpa, eu trabalho com comunicação, o único racismo que tem nome é o nosso, o antissemitismo. O resto é tudo racismo. Então, é tão longínquo que é o único que tem nome próprio. Então, a sociedade precisa fazer uma autocrítica, né? Eu espero fundamentalmente que esse julgamento de Raia sirva para alguma coisa, que nem que seja espaço para a gente se defender de uma acusação que nunca deveria ter sido feita. Então, desculpa se eu estou um pouco mais emocionada falando agora. Mas é isso, gente. Eu acho que obrigada pela atenção, acho que foi super válido o estudo e que realmente a gente tenha o equilíbrio, use a Torá para nos lembrar de estar pronto, disposto, e que a autodeterminação, felizmente ou infelizmente, são os desafios que a gente tem que passar, e eu espero que os valores do judaísmo nos ajudem a imputar, e realmente, de coração, espero, Am Israel Hai. Muito obrigada. Obrigado, Cláudia. Obrigado a todo mundo que participou hoje. Foi bem prolífero de opiniões, de visões. Muito bom a gente poder estar aqui partilhando esse conhecimento, essas ideias. E a gente vai encerrar agora. Bom dia para todos. Já antecipadamente, Shabbat Shalom. E a gente vai encerrar aqui. Vamos desligar o pessoal que está no Shabbat Zoom, Shalom. tá Obrigado, Cláudia. para seguir com... Tchau, gente. Obrigada. Desculpa aí minha fase. Carla está pedindo para convidar a todos para virem sábado de manhã, Shacharit Shabbat aqui. Então, até de Brasília são bem-vindos, tá? Tá de coração. Tchau. Obrigada. Um beijo, gente. Abraço para Obrigada. todos. Beijos. Tchau, tchau.